Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para mais pessoas em nome de Jesus, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Amém? Ainda na série A Igreja Verdadeira, nós vamos estar falando sobre o tema hoje: quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. 1 João 3, versículo 7 ao 11. Vamos ao estudo? Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Amém? Graças a Deus, nós vemos aqui uma distinção muito grande. Se Deus tem seus filhos, seus seguidores, seus adoradores, não se engane, o diabo também tem. O pior é quando essas pessoas fingem ser filhos de Deus, fingem ser servos de Deus. Amém? Versículo 7 e 8 fala: quem pratica a justiça é justo, e quem vive no pecado é do diabo. Irmão, é uma distinção muito tranquila, né? Muito perfeita. Uma pessoa que vive uma vida vacilante, vive uma vida de pecado, vive uma vida de mentira, vive uma vida fazendo um monte de besteira, tudo aquilo que vai contrário à vontade e o desejo de Deus, essa pessoa nunca vai ser de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que viver a justiça. Você tem que abominar o pecado. O pecado na vida do filho de Deus é um acidente de percurso, uma coisa que acontece, mas que ele não busca. Infelizmente, nós vemos pessoas aí buscando viver uma vida de erro, uma vida de pecado, uma pessoa que vive toda atrapalhada, toda embolada, afundada no pecado. Está na igreja, peca, está na igreja, peca, está na igreja, peca, faz outra besteira, disciplinado não é, passa a mão na cabeça, aquele negócio todo, e a pessoa vai vivendo aquela roda viva, né? Aquele círculo vicioso, e ela não consegue abandonar o pecado. Por quê? Porque ela nunca foi de Deus. Essa é a grande verdade. Existe filho de Deus? Sim. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Existe filho do diabo? Sim, infelizmente existe. Pessoas que fazem a vontade do diabo. Isso é muito claro na Bíblia. Versículo 9 diz: quem é de Deus não se dedica ao pecado. Tem gente, irmão, que infelizmente tem dedicado a sua vida ao pecado. Comete práticas pecaminosas e ali diante da sociedade, diante das pessoas, tenta maquiar essas práticas pecaminosas para que elas não pareçam tão pecaminosas assim, mas eles vivem ali, né, praticando, se dedicam ao pecado, continuam cometendo esses pecados e vivendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Irmão, o erro sempre vai ser erro. O certo, né, a verdade, sempre vai ser a verdade. Independente de quem as comete. Não existe dois pesos, duas medidas. Ah, mas é fulano, né? Ah, mas é irmão de fulano. Ah, mas é sobrinho de fulano. Ah, mas é amigo de fulano. Ah, mas é da família X. Irmão, pode ser quem for. Erro é erro. Pecado é pecado. Filho de Deus é filho de Deus. Filho do diabo é filho do diabo. As pessoas podem enganar os outros. Podem enganar muitas pessoas. Elas podem até tentar enganar a si mesmas. Mas a Deus ninguém engana. E uma coisa que eu digo com muita propriedade, com muita tranquilidade é: um dia a conta vem. Isso aí você pode ter certeza. Amém? Versículo 10, irmão, diz assim: quem não pratica a justiça e não
ama o seu irmão, né? Versículo 10 e 11, né? Fala assim: quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Primeiro, aí nós voltamos sempre lá, né? Mateus 6, onde diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não adianta buscar o reino dos céus se você não buscar a justiça de Deus. Se você não busca a justiça de Deus, você não alcança o reino dos céus. É algo condicional. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Aí então, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não tem como inventar. Não tem uma fórmula mágica. Não tem outro caminho, outra saída. Verdade é verdade, mentira é mentira. Bíblia é Bíblia, Bíblia é incontestável. Amém? Então, quem não pratica a justiça não vai ser considerado filho de Deus naquele grande dia. E nem nesse momento, por Deus não. Amém? Por Deus não. Pode estar transvestido de filho de Deus e vivendo uma vida de filho do diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Deus ninguém engana. E não ama o seu irmão. Gente, tem gente que vive uma vida sem um pingo de empatia. Faz toda sorte de coisa para prejudicar o seu irmão. Faz toda sorte de coisa para ir contra o seu irmão. Faz toda sorte de coisa para querer alcançar os seus objetivos, mesmo que para isso tenha que sufocar o seu irmão, tenha que pisar na cabeça do seu irmão, para agradar, né, as pessoas, né, e assim, a Deus, ou não sei que Deus que eles têm na cabeça, né, eles matam até o seu irmão. Nós vemos ali a figura de Caim, né? Ele matou Abel, na ânsia de querer aparecer, de querer ser alguém, de querer ser reconhecido, de ser visto, ele mata o seu irmão Abel. Isso tem acontecido o tempo todo dentro da igreja. Nós vamos trazer uma mensagem, irmão, falando sobre isso, sobre o drama de Caim. Amém? O drama de Caim. E tem muita gente vivendo aí essa síndrome de Caim, matando o seu irmão, querendo aparecer, querendo ser visto e querendo ser adorado pelas pessoas. E, na verdade, irmão, você não consegue enganar Deus. E uma pessoa que está ali embaixo da graça do Espírito Santo, ela também não é enganada por você. Por quê? Porque você vive uma vida de mentira. Mas Deus, ele não se deixa enganar. Amém? Deus não se deixa enganar. Salientando aqui para nós estarmos encerrando essa breve mensagem hoje. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmão, se não amarmos, Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aí então verão que vós sois os meus seguidores. O princípio do evangelho é o amor. Sem amor, game over. Então, não adianta viver uma vida sem empatia, não adianta viver uma vida sem misericórdia, não adianta viver uma vida sem justiça, não adianta viver uma vida sem verdade. Está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viver uma vida de mentira, viver uma vida sem justiça, viver uma vida sem amor é ser filho do diabo. Irmão, eu quero morar no céu. Se você também quer, não tem outro caminho. A saída, o caminho, o manual é esse aqui, ó. Palavra de Deus. Passou disso, irmão, é doutrina de demônio. Irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Envie esse material para mais pessoas e até o próximo estudo em nome de Jesus.